Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, retorna no terceiro bloco, recebendo aqui hoje no nosso estúdio o doutor André Porto. Doutor André, como é que anda a medicina, de uma forma geral, no que diz respeito à terapia do câncer? Podemos ficar otimistas, permanecemos pessimistas, uma coisa e outra. Como que a medicina, na sua criatividade permanente, se encontra nesse estado com relação à terapia do câncer de uma forma geral? Na verdade, o câncer ele é avaliado do ponto de vista terapêutico em 3 modalidades, né? Historicamente, isso vem se sedimentando dentro dessas 3 modalidades. Cirurgia, que inicialmente foi o grande avanço do ponto de vista né, de curabilidade, do próprio controle da doença. Depois veio radioterapia, basicamente junto com quimioterapia. Então, hoje, o alicerce de um tratamento oncológico, ele vai estar dentro desse patamar, né? Entre cirurgia, obviamente vai depender de cada tipo de câncer, claro, né? Mas é cirurgia, né, quimioterapia e radioterapia. Levando em consideração, né, as técnicas cirúrgicas, o aprimoramento de menor invasibilidade, né, você tem hoje realmente dentro da parte cirúrgica avanços importantes, né, em relação principalmente a uma abordagem menos radical, né, com controle local, com técnicas mais apuradas, em que de certa forma você consegue ter o resultado tão bom quanto, né, uma ressecção mais ampla. E isso, obviamente, tem a ver com a incorporação de tecnologia. A radioterapia está seguindo o mesmo caminho. Hoje, um tratamento que, de certa forma, já tem aí, mais ou menos quase uns 100 anos, né? Até lá desde Marie Curie, com, né, o casal Curie, né? E que, de certa forma, começou a desenvolver esse aspecto, né, do tratamento da radiação ionizante no controle, principalmente local, né, de uma doença neoplásica. Hoje, eu acho que essa tecnologia está caminhando por uma restrição de alvo, né? Quer dizer, hoje os aparelhos eles conseguem focar, localizar e acertar só o que eles querem, né? Poupando os tecidos, né, circunvizinhos. Então, isso faz com que a toxicidade, os efeitos tóxicos sejam melhor tolerados. E por último, a quimioterapia, que vem ganhando um novo aliado, né? Na década de 60, 70 foi quando originou, né, esse conceito de quimioterapia e se originou como a cirurgia cardíaca com as crianças, né? Geralmente se tratavam as leucemias e a partir daí que a história da oncologia começou a se desenvolver. A gente via um tratamento extremamente pouco seletivo, né? Era uma medicação que se fazia na veia para poder combater umas células do câncer, mas acabava que destruía algumas outras células. E dentre elas, as células do sistema imunológico. E o que a medicina hoje, a oncologia, está tentando resgatar é justamente isso, assim, deixando de ser agressivo ao sistema imunológico e tomando ele como aliado. Né? Eu costumo dizer nas rodas de amigos, assim, quer dizer, a oncologia ela teve que dar um passo para trás para dar alguns para frente, né? Porque eu acho que o entendimento como ser humano, né, e a gente só está aqui hoje porque nós tivemos um sistema imunológico efetivo, né, para que nos trouxéssemos até aqui dentro da evolução. E aí, de repente, você vem com um tratamento e elimina ele. Foi o que a oncologia passou os últimos 30 anos fazendo, né, quer dizer, combatia as células do câncer, mas também combatia o sistema imunológico. E hoje em dia a imunoterapia, que é o grande assim, boom desse início de século, associado ao tratamento do câncer, é justamente resgatar a importância do sistema imunológico, não como vacina, mas como elementos próprios assim, de anticorpos, né, em que você vai estimular algumas células suas a recrutar mesmo, recrutar células que você possa combater a célula neoplásica. Eu acho que esse é o grande avanço e o que vai determinar o rumo aí da oncologia nos próximos anos, né? Essa perda de agressividade ao sistema imunológico e recrutá-lo como um aliado ao tratamento. Já que desde o início da formação das primeiras células neoplásicas, já se supõe que haja acontecido uma falha no sistema imunológico. Sim, justamente. Ou seja, você resgata
o sistema imunológico que no início do processo havia fracassado, né? É verdade. Não havia reconhecido aquela célula como estranha e maligna e isso acaba sendo o grande artifício que a célula do câncer usa como um mecanismo de proteção, né? O sistema imunológico não reconhece inicialmente, e o que se passou a estudar foi justamente isso, essa falha, né, em que o sistema imunológico tinha de não reconhecimento da célula neoplásica e atacá-la, né? Então esse é um avanço que eu reconheço, assim, que de certa forma a gente, como eu te falei, a gente precisou dar um passo para trás, mas para o entendimento, né, do ponto de vista de toxicidade, isso tudo vai ser um grande avanço. E é justamente isso, quer dizer, quando a gente fala em hábitos saudáveis, e a gente fala em uma situação em que a gente vai precisar, porque ninguém escolhe doença, ou ninguém escolhe ter câncer de maneira consciente, né? A gente precisa de um sistema imunológico íntegro, né? Então, assim, é o que eu costumo dizer com os meus pacientes. Em relação ao tratamento de câncer, você tem duas vertentes. Você tem a vertente do efeito benéfico que toda modalidade terapêutica vai proporcionar, mas quando se fala de câncer, isso está atrelado a efeitos colaterais, que dependendo da sua performance, dependendo do seu estado de saúde prévio, você tem um controle mais adequado, você tem uma tolerância melhor, né? E aqueles pacientes que já entram dentro de um processo de câncer com a saúde debilitada, assim, a tolerância aos efeitos colaterais é muito pobre, né? Então isso faz com que os resultados não sejam muito, assim, adequados, né? Muito adequados. Eu vou pedir ao Dr. André que repita, ainda que seja pela 10ª ou 20ª vez, já que nós vamos tê-lo aqui de volta certamente, para aproveitar não só o seu conhecimento, mas principalmente a sua didática, a facilidade com que expõe um problema de tanta complexidade, que se despedisse elencando novamente, já que o fez por uma vez, os principais fatores evitáveis do câncer de uma forma geral, para que fique na memória sua, telespectador. Eu acho que o cunho da responsabilidade é a base, né, de todo esse processo de controle de uma doença como essa. Então, assim, aqueles fatores que são evitáveis, associados justamente ao comportamento ou sobre as nossas responsabilidades, eles podem ser modificados e, obviamente, modificar o seu futuro, né, o que a gente tem para proporcionar. Então, assim, álcool, ou uso abusivo de álcool, tabaco, sexo sem prevenção, né? A carteira de vacinação em dia, né? E aí entra o HPV, a hepatite B, a atividade física, né? Assim, a continuidade ou a importância de você ter, né, com regularidade, nem que seja meia hora, 3 vezes por semana, mas isso já faz diferença. Né? O controle da dieta, principalmente com excesso de proteínas ou pouca fibra, faz com que você também tenha assim, uma proteção quanto à questão dos cânceres do trato digestivo. Né? Então, de certa forma, se a gente conseguir equilibrar, né, de maneira, obviamente, sem muita dificuldade, né, esses fatores, a gente consegue minimizar esses impactos. Eu diria que hoje nós não tivemos uma entrevista. Nós assistimos uma palestra do Dr. André Porto, a quem agradecemos enormemente e já deixamos registrado o convite para uma próxima visita aqui à Terceira Via. Eu acho que a oncologia é um setor, né, da medicina que ganha todo esse espectro, né, de atenção, e é com prazer que eu vou retornar assim que for convidado. Muito obrigado, Dr. André. Nos despedimos. Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via, agradece a sua atenção. Muito obrigado.